O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quando eu meditava esse Evangelho, eu fiquei imaginando que eu queria viver no tempo de Santo Tomás de Aquino para ver ele fazendo seus grandes sermões e suas homilias. Queria também viver no tempo do cura d'Arce, né? São João Maria Vianney, também para ouvir eles pregando, né? São Jerônimo, São João Crisóstomos, homens de Deus que foram agraciados de forma assim grandiosa, que tinham esse dom da palavra, né? Que não era deles, Deus concedeu. Essa sabedoria de poder falar tão bem de Deus. Aquela forma de falar que parece que brota do coração numa facilidade muito grande, né? É como aquelas pessoas que cantam, que têm uma voz boa, que ela não faz esforço nenhum, e aqueles que têm a voz de taquara, como diz Vanucci, que fica no maior esforço para tentar cantar. Aí tem aquelas pessoas que brotam assim. A mesma coisa, aquelas pessoas que receberam de Deus essa graça de falar dele. No tempo de Jesus também tinha esse grupo, que eram chamados os mestres da lei, como nós acabamos de ouvir. Tanto que na quinta-feira passada, como eu falava ontem, por ser o dia de São João, e ser o dia de Corpus Christi, aí não caiu essa palavra, né? Esse evangelho, por causa da solenidade. E ali fala que um mestre da lei se dirigiu a Jesus para perguntar para ele qual era o maior de todos os mandamentos. Você vê que ele, como mestre da lei, e vendo Jesus com todas aquelas coisas, todos aqueles ensinamentos, ele provoca Jesus justamente com algo que é da Sagrada Escritura, porque ele era o mestre da lei. E aí Jesus responde, né, que ouve Israel, esse é o mandamento, né, a maior lei. Ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Aí ele disse: respondestes bem, né? Aí Jesus diz: olha, você está caminhando, viu? Se você continuar assim, você vai bem na vida. Então esse mestre da lei. Só que
Jesus agora traz um grande problema, uma grande situação, um grande lamento para Jesus. É quando ele diz assim, olha, tomai cuidado com os doutores da lei. Na verdade, não era para Jesus ter dito isso, né? Mas, por que deveria se ter cuidado com os doutores da lei? Olha, porque eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. E eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Agora Jesus termina dizendo, por isso eles receberão a pior condenação. E aí Jesus traz, né, essa situação dessa viúva, né? Porque quem estuda teologia, né, sabe que Deus ele tem uma predileção muito grande pelos órfãos e pelas viúvas. Porque o órfão e a viúva vai contar com quem? Não tem com quem contar, está sozinho diante de Deus. Eles só podem contar com Deus, com o ser humano não. Por isso que ninguém pode tocar no órfão e numa viúva. De vez em quando aqui na comunidade, embora seja uma situação drástica, né? Quando alguém fica órfão, eu disse, agora eu não posso mexer mais com você. Porque é um órfão. A mesma coisa a viúva, agora não mexo mais não. Porque mexeu com o órfão e mexeu com a viúva, mexeu com Deus. Então aí Jesus conta, ele vê aquela viúva que vai lá e coloca como oferta apenas o que ela tinha. E Jesus está dizendo que aquela mulher, ela era explorada pelos doutores da lei. Eles iam na casa dessas mulheres, faziam orações bonitas e depois dizia assim, me dá o dinheirinho. A mulher já não tinha nada. Exploração religiosa, isso se chama. A pessoa se utiliza do dom que Deus dá para explorar o outro. Realmente, eles eram bons. Tinha uns que eram mais ou menos, mas tinha uns bons. Tinham aqueles que sabiam interpretar mesmo. E ensinavam muito bem. Ao ponto das pessoas ficarem também assim, entusiasmadas, né? Só que, veja que lá no capítulo 7, versículo 28, do Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha, a conclusão do Sermão da Montanha, que começa com o capítulo 5, capítulo 5, depois vem para o 6 e encerra com o capítulo 7. Aí, as multidões, vendo Jesus falar com tanta sabedoria, eles começaram a dizer assim, nossa, e louvavam a Deus, dizendo, esse é o cara, ele é muito bom mesmo, hein? Eles são melhores do que os fariseus. Por que eles estavam dizendo que Jesus era melhor do que os doutores da lei? Porque, na verdade, os doutores da lei eram um grupinho dos fariseus, né? Por que Jesus fala isso? Por que o povo falou isso? Porque eles viam que o que Jesus falava era o que ele estava vivendo. Não era aquele sermão que a pessoa fala uma coisa, mas no dia a dia se vê que não é bem aquilo. Aí a pessoa até fica assim entusiasmada, até gosta, mas lá no fundo depois a pessoa fica com raiva porque ele não vive. E com Jesus não, Jesus vivia. E esses doutores da lei eram assim, exploradores. Então se utilizavam do dom que Deus dava para querer os primeiros lugares, para explorar os outros, para chegar ali e dizer assim, quando chegava ali perto, ou em qualquer situação, queria ser aplaudido, benquisto. Olha que situação para aqueles que receberam o dom que Deus deu. Aí vamos olhar lá um Santo Tomás de Aquino, né?
se achava tão indigno de tudo aquilo que ele escrevia e falava, que ele ia lá colocava a cabeça no sacrário, para dizer assim, isso não é meu, é de Deus. E no fim da vida dele, né? Depois que ele teve aquela experiência da vida eterna, ele viu que tudo que ele tinha escrito não valia nada, quis até rasgar, jogar fora. Imagine o que ele tinha deixado. Veja a humildade desses homens. Eles se tornam grandes homens por aquilo que eles falam e diz, por aquilo até que eles vivem, mas eles se consideram o pior de todos, não se mostra, não ficavam se apresentando e se utilizando daquilo que ele tinha para se mostrar que era bom, e até mesmo pisar em um e pisar no outro. Quem sabe muito, fala pouco. Vocês sabiam disso? No dia a dia? Agora, quem se acha que sabe alguma coisa, aí fica mostrando, né, os seus brasões toda hora, fica ali, leva até os outros a ficar até meio intimidado, né? Porque quando a pessoa chega, ela quer falar o tempo todo, fala, quer mostrar. Sim, sabe alguma coisa, mas não sabe tanto assim não. Mas claro, né? Diz que em terra de banguelo, quem tem dentadura é rei. Não é assim? Então é claro que aquela pessoa que tem um certo conhecimento, porque foi aqui, foi ali, teve esse tipo, então, em terra de banguelo, a pessoa se torna rei, então começa a falar, porque os outros não sabem mesmo, não sabem nada, não foi lá, não conhece nada, aí fica e fala, eu, isso é orgulho, é vaidade. É isso que Jesus está falando desses homens aqui. E por causa disso, aí se acha o bom, que quer os primeiros lugares, quer o melhor, quer a melhor comida, é assim, porque se acha. Aí Jesus está dizendo assim, olha, receberão a pior da condenação. Por quê? Orgulho. O pior, e a mãe, né? Não pior, o pior também, mas a mãe de todos os pecados é o orgulho. Então eles entraram numa situação de orgulho, porque o orgulhoso ele vai se tornando e se achando o bom. E o próprio Jesus falou que bom só o Pai que está no céu, porque não sabe usar. E vou dizer, meus irmãos, hoje tem muita gente explorando através da vida religiosa, está entrando numa exploração muito grande, exploram os outros. E vão mesmo na casa, aqui na casa das viúvas não, na casa das pessoas ricas, para poder lá e receber os benefícios, e ganha isso, e ganha aquilo, e vai aqui, e vai acolá. Aí as amizades são mais com essas pessoas que têm posse. Os pobrezinhos só são utilizados apenas para mostrar. Mas vai na casa dos ricos lá, e gosta, e volta, e conta, e tal, e ganhei isso, e ganhei aquilo, e vai crescendo, por causa de um dom que Deus deu. E aqui eu não estou dizendo que não se deve ir na casa do rico, e nem se deve ir, e tem que ir na casa do pobre. Tanto na casa do pobre como na casa do rico, aqueles que se acham, eles têm sempre que não se achar. Não deve achar-se nada, porque tudo é dom de Deus. O cara agora é cantor, se acha o tal, dá um problema na garganta, já era, acabou tudo. Ninguém nem mais vai querer ir atrás, né? Ninguém vai querer nem saber, porque acabou. O que podia dar, não dá mais. Então, na verdade, essas pessoas, elas se acham as tais,
mas elas se tornam escravas dessas pessoas que têm muito dinheiro, porque elas acabam dependendo dessas pessoas, né, para poder ter o que não tem. E aí ele vai se sentindo e vai se mostrando. Era assim que os doutores da lei, eles procediam naquele tempo. Eram assim. Desprezavam. Iam na casa das viúvas. E lá, pegava dela, só o primeiro lugar. Eu quero sempre o primeiro. Eu quero a melhor roupa, eu quero a melhor comida. Aí você acha os melhores degustadores. Não sabe degustar nada, né? Aí você acha assim, sabe nada. Se acha, né? Que acha que tem berço de rico, né? Sabe nada. Mas em terra de banguelo, quem tem dentadura acha-se rei. Fica mostrando o dente, que ele também não tem, né? Fica mostrando o dente para todo mundo. É assim. É o cuidado que nós precisamos ter diante daquilo que são os dons, as maravilhas que Deus nos dá. Deus é o maior, Deus é tudo. E aqui, lembro também, né? Eu sempre conto aqui para vocês, São João Maria Vianney, né? Aquela simplicidade, mas um grande pregador, está lá no púlpito pregando, e ele assim, agora sim, né? Se achando, nossa, vendo algumas pessoas até chorando com o sermão dele, e diz, nossa, hoje eu estou demais. Acabou a missa, ele desce, vai para a sacristia, aí uma mulher vem e disse assim, nossa, cura, Senhor, cura, que sermão bonito que o Senhor deu. Aí ele disse, olhou para a mulher e disse assim, cale a boca, Satanás. Eu já te ouvi demais no púlpito. Parece falta de educação, né? Ele estava se preservando do orgulho. E a única forma dele se preservar do orgulho naquele momento foi se humilhando, chamando aquela mulher de Satanás, porque depois a mulher aí sai, né, com muita raiva, brigando com ele, falando isso e falando aquilo, para não permitir que o orgulho tome conta. Aquele desejo que a gente sai depois de uma missa, depois nós padres, né? O pregador que depois que sai ali fica procurando as pessoas e fica perguntando assim, e aí, né? É o tal feedback. É chamado feedback, para ver se o que está por trás desse feedback é orgulho, vaidade, é tudo. E aí, você gostou? Foi bom? Fala aí. Aí quer ouvir. E quando faz aquele silêncio que ninguém fala nada, aí a pessoa fica assim, acho que ninguém gostou não. Como será que foi? Aí vai lá, né, no seu Face, ou no seu Instagram, para ver se tem like ou dislike, o número, né? Aí depois assim dizer, nossa, aí começa as comparações, fica vendo o outro e o outro, né? Para ver, não, a nossa atitude deve ser sempre essa, falou, e deixa a coisa acontecer. Quantas vezes, né, eu já fiz isso, agora eu vou falar meu pecado. Quantas vezes eu já fiz isso? Chegar lá e perguntar, e aí eu falei alguma coisa que não se saiu bem? Por que eu tenho que perguntar? É para receber aprovação? Não, não tenho que receber aprovação humana. É a aprovação divina, é de Deus. E a aprovação divina nós não ouvimos, é por isso que é ruim. Porque se depois de nós fazermos alguma coisa, nós entrássemos na capela e ouvíssemos Deus dizendo, nossa, parabéns, você falou igualzinho como eu queria, foi vírgula por vírgula, ponto por ponto, nossa, você é demais. Todo mundo ia para a capela para ficar perguntando, mas como Deus fica calado
e ele só vai elogiar quando nós formos para lá, aí nós vamos receber o elogio. Aí a gente fica procurando, atrás desse e atrás daquela, e aí como é que foi? Aí quando fala ainda diz assim, mas não é bem assim como você pensa não. Olha, o orgulho já dominou, essa falsa humildade que não, mas olha, que Deus nos dê a graça de que aquele dom, aquelas coisas que Deus concedeu, porque da mesma forma como Ele concede, Ele tira também. Aquilo que Ele concedeu, eu possa utilizá-lo e andar sempre de cabeça para baixo, dizendo: perdão, Senhor, perdão, tira de mim toda a vaidade, todo o orgulho, toda a prepotência de me achar melhor do que o outro. Retira de mim, Senhor, todo o desejo de usar daquele dom que o Senhor me deu para explorar o outro, para humilhar o outro. Quantos pobres coitados que são humilhados porque o outro se acha o tal. Mas até que o cara é bom mesmo, né? Mas melhor é Deus, né? Só Deus. Então hoje, nesse primeiro sábado do mês, peçamos à Santíssima Virgem, ela que ouvia e guardava tudo no coração, ela que era a mãe do Salvador, e em nenhum momento ela se envaideceu, em nenhum momento ela se utilizou de ser mãe do Salvador para explorar ou querer os primeiros lugares. Que ela nos ajude nessa nossa caminhada a sermos humildes de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.